Então, da Ordem dos Advogados do Brasil. Boa noite a todos e todas. É com imenso prazer que a 38ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil de Santo André, presidida pela doutora Andréa Tartucci, tem a honra de recebê-los para mais um evento em formato webinar. Compõe a nossa mesa virtual doutora Sônia Regina Cabral Visser, presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB de Santo André. Doutora Virgínia Magrin, palestrante da noite. E esta que vos fala, Andréa Barros, presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB de Santo André. Hoje abordaremos o tema Outubro Rosa, mês de prevenção à saúde da mulher. Cuide-se. A doutora Virgínia Magrin é formada pela Faculdade de Medicina do ABC, residência médica no HCFM USP e integrante da equipe de ginecologia e obstetrícia do Hospital América. Passo a palavra para a doutora Sônia para suas considerações iniciais. Oh, que maravilha! Bom, boa noite a todos e a todas, tá? Estou muito feliz em poder estar aqui com vocês, mais uma vez, para poder, inclusive, aprender, né? Com a doutora, tudo que ela vai nos ensinar, nos orientar, porque nós somos mulheres, né? Nós precisamos nos cuidar da nossa saúde, tanto mental, emocional e física. Então, que nós tenhamos uma belíssima palestra. Muito obrigada. Boa noite a todas. Obrigada pelo convite, por intermédio do Dr. Ricardo Barbosa, a minha indicação. E é com muita satisfação que eu estou aqui hoje para dar algumas dicas, fazer um bate-papo, né, com vocês, aproveitando esse outubro, né, que é o Outubro Rosa, é um mês dedicado ao câncer de mama, né, ao diagnóstico, à informação das mulheres em relação ao câncer de mama. Mas não é só o câncer de mama que é importante, né, na vida da mulher. O ginecologista, ele é o médico que acompanha a mulher durante toda a sua vida, desde da infância, às vezes, né, até o finzinho da vida da mulher. Então, ele acompanha todos os períodos da vida da mulher, zelando pela saúde da mulher, né? E o Outubro Rosa, né, é um mês importante para informação, né? Então, é um mês que a gente procura atingir o maior número de mulheres em relação à informação da saúde, de como prevenir o câncer e fazer o diagnóstico precoce do câncer, né? Eu vou iniciar aqui compartilhar minha tela com os meus slides, e aí a gente vai falando junto. Tudo certo aí? Ainda não entrou, doutora. Iniciar compartilhamento de tela, o meu já está aqui. Entrou? Ainda não. Não? Não. Deixa eu ver. Não? Não, doutora. O que será que aconteceu aqui? Compartilhar aqui, pronto. Oi? Não. Não. Nada? Não, doutora. Não. Quem que me ajuda aí? Fala aqui que eu estou compartilhando a minha tela.
Então, doutora, mas aqui não está chegando o compartilhamento. Não aparece nada na nossa tela. Ixi. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Espera só um momentinho. Enzo, vem me ajudar aqui. Não sei por que não está entrando agora. Por que não está entrando aqui no compartilhamento? Tá aberto? Tá. Não é isso? Esse aqui. É. Eles não estão vendo? Eles não estão vendo. Bom, agora eu não estou conseguindo entrar, mas paciência. Agora. Nada, né? Não. Fecha aqui. Entra aqui. Não, aqui. Quadro branco não apareceu? Não. Estamos com uma tela em preto aqui. Hã? Voltamos nós. Bom. Deixa eu tentar mais uma vez aqui. Qualquer coisa, eu vou sem os meus slides aqui, eu vou seguindo. Dá para compartilhar para eles o slide. Como é que eu compartilho os slides? Tem no WhatsApp? Bom, paciência, gente. Não, agora, aquela hora a gente entrou, mas não sei o que está acontecendo aqui, que eu não estou Como conseguindo. você fez o slide? No PowerPoint. Deixa eu ver. Compartilhar aqui. Bom, gente, eu vou falar sem os slides mesmo, aquela hora deu certo e agora eu não estou conseguindo, paciência. Bom, por que é importante, né? Como é que começou? Qual que é o lema do Outubro Rosa, né? O lema dessa campanha desse ano é eu cuido da minha saúde. E você, cuida da sua? Né? Como é que iniciou o Outubro Rosa? Esse movimento, ele iniciou nos Estados Unidos, né? Nos Estados americanos, eles começaram a fazer campanhas isoladas em relação à prevenção do câncer de mama, né? Depois, posteriormente, esse movimento ele foi aumentando, né? Ele foi criando um corpo, né? E ele acabou se estendendo, o Congresso americano, ele acabou se estendendo para os outros estados americanos e eles acabaram institucionalizando o outubro como o mês oficial da prevenção do câncer de mama, né? O símbolo da campanha do câncer de mama, que é aquele lacinho rosa, né? Ele começou no início dos anos 90, né? E começou a ser difundido pela Fundação Susan Coming for the Cure, que é uma instituição importante nos Estados Unidos, que o objetivo dela é difundir informações sobre o câncer de mama e arrecadar recursos, né? Arrecadar recursos para o tratamento das mulheres com câncer de mama. E esse lacinho rosa, né? Ele foi distribuído pela primeira vez numa corrida, uma corrida de cura em Nova York, e a partir daí começou a ser distribuído esse lacinho rosa em
vários eventos em prevenção de saúde da mulher, então isso acabou tomando corpo nos Estados Unidos. No Brasil, o primeiro movimento que teve foi em 2002, quando ocorreu o Nobelisco de Ibirapuera, ele foi iluminado de rosa, foi uma campanha publicitária da Avon, né, em associação com umas instituições que cuidavam do câncer de mama na mulher, e a partir daí isso começou a tomar corpo aqui no Brasil também, e a partir de 2008 isso se difundiu muito, tanto no Brasil como em outros países, que na época do outubro, eles começaram a iluminar vários monumentos, vários pontos históricos, né? Fortalecendo esse mês como um mês de prevenção do câncer de mama. E por que o câncer de mama é importante, né? Porque ele, depois do câncer de pele, ele é o primeiro câncer em número nas mulheres. Então, o primeiro lugar é o câncer de pele em homens e mulheres, né? Segundo lugar, o câncer de mama, seguido do câncer de intestino, que é o câncer de cólon e reto, e depois o câncer do colo do útero. Qual que é o objetivo de se prevenir o câncer, né? O câncer em geral. Adotar medidas preventivas, então, através de medidas comportamentais, que a mulher pode tomar, ela pode prevenir esse câncer. E também detectar as lesões iniciais e as lesões pré-malignas, né? Que são lesões que podem levar ao câncer. Então, o câncer de mama, ele é muito importante porque ele é o principal causa, é o mais incidente em mulheres, né? 2,3 milhões de mulheres em 2020 foram diagnosticadas com câncer de mama, né? E ele é a causa mais frequente de morte por câncer em quase todas as regiões do Brasil, depois do câncer de pele, né? A incidência do câncer de mama aumenta depois dos 40 anos, né? E ao contrário do que muitas pessoas pensam, só 10 a 20% dos casos de câncer de mama são de causas genéticas, né? 80 a 90% das causas de câncer de mama são de causas externas, que são causas comportamentais, causadas pelo ambiente, hábitos, né? Então, é isso. Quais são os fatores de risco para o câncer de mama? Então, a idade. Primeiramente, a idade acima dos 50 anos, né? Os fatores endócrinos, né? Relacionados com o estímulo do estrogênio, né? O estrogênio, ele é um hormônio que a gente produz ou a gente recebe através de medicações, né? Então, esse estímulo estrogênio, o que faz com que ele age na mama, desencadeando o início do câncer de mama. Então, como que isso está presente? Principalmente meninas que ficam, a menarca, que é a primeira menstruação abaixo de 12 anos, né? A menopausa após os 55 anos, que é a menopausa tardia. Então, esse intervalo que a mulher fica sujeita ao hormônio é maior, né? Também a primeira gravidez acima dos 30 anos, né? A mulher também que nunca teve filhos e o uso prolongado de hormônios, né? O fato da mulher não amamentar também é um fator de risco para o câncer de mama, né? E os fatores comportamentais, né? Então, o álcool, o sobrepeso, a obesidade, o sedentarismo, né? A exposição a radiações, né? Principalmente mulheres que tiveram que ser submetidas à radioterapia por algum outro câncer, né? Então, isso também aumenta a chance do câncer de mama, o tabagismo, né? E a presença de campos eletromagnéticos, né? A exposição a fatores externos, como agrotóxicos, poluentes, né? Mulheres que trabalham em fábricas de tinta, benzeno, tudo isso também são fatores de risco para o câncer de mama. E de 10 a 20% das mulheres, que a gente é a minoria de casos, né, desses casos, são os fatores genéticos. Então, o que foi descoberto? Que existem mutações de alguns genes, que a gente chama de BRCA1 e BRCA2,
que são genes que suprimem os tumores, são genes que corrigem as mutações genéticas que a gente tem durante a vida. Quando a gente tem um defeito nesses genes, supressores de tumores, a gente tem uma família, né, de pessoas mais sujeitas ao câncer de mama, né? E o que isso se mostra? Se mostra o quê? Em famílias que têm pessoas com câncer de mama em idade muito precoce, né, antes da menopausa, vários casos de câncer de mama na mesma família, né? Mulheres que têm câncer de mama nas duas mamas, então que é um câncer bilateral, e também presente homens, né? Homens que têm câncer de mama. Também isso se mostra como um fator familiar de câncer de mama, né? Como é que se faz o rastreamento? Como é que eu vou descobrir esse câncer de mama num estágio inicial, né? O Ministério da Saúde, ele recomenda a mamografia a cada 2 anos em mulheres dos 50 aos 69 anos. Mas a Sociedade Brasileira de Mastologia, a FEBRASGO, que é a Federação Brasileira de Ginecologia, e o Colégio Brasileiro dos Radiologistas, recomenda o início da mamografia com 40 anos, né, e anualmente. Então, é importante a cada ano, depois dos 40 anos, iniciar a realização da mamografia. Por que se justifica isso, né? Começando mais cedo, com 40 anos e todo ano? A redução da mortalidade. Porque quando eu faço o diagnóstico mais precoce, eu reduzo a extensão do câncer, eu diminuo a mortalidade daquela mulher e eu diminuo o tratamento também, eu consigo que ele seja menos agressivo, com menos número de mastectomias e de quimioterapia, né? Então, por isso que é importante esse início precoce dessas mamografias com 40 anos. E quando que eu paro de fazer mamografia? Esse é um assunto controverso, né? Pelo Ministério da Saúde, até 69 anos, mas hoje em dia está muito relacionado com a expectativa de vida daquela mulher. Então, enquanto ela desejar fazer o rastreamento, enquanto ela tiver, que ela for ativa, que ela tiver uma expectativa de vida grande, ela vai se beneficiar continuando fazendo o seu rastreamento e o tratamento, né, do câncer. E o exame screening, o exame principal é a mamografia, né? E o ultrassom, os outros exames, a gente tem também o ultrassom e a ressonância. Quando que a gente faz o ultrassom e a ressonância? Eles são exames complementares, né? Então, naquelas mulheres muito jovens, que têm uma mama com muitas glândulas, que a gente chama de mamas densas, a gente usa o ultrassom e a ressonância para complementar esse diagnóstico, né? E naquelas populações onde a gente tem maior risco, né? Então, naqueles casos genéticos, que a gente sabe que o câncer é mais frequente naquela família, que começou cedo, a gente antecipa esse rastreamento. Então, muitas vezes a gente começa a partir dos 30 anos, a gente já começa, inicia com o uso da mamografia e a gente associa muito bem a ressonância, que a ressonância é um exame que consegue ver com muitos detalhes o início, né, o início precoce do câncer de mama, né? E o que é importante também? Os sinais e sintomas do câncer de mama. Infelizmente, o câncer de mama, no estágio inicial, ele é um câncer assintomático. Então, a mulher não vai sentir nada naquele estadio que o câncer de mama está muito no início, né? Então, o que dificulta esse autoexame da mama, né? O exame da automama é importante, né? Ele deve ser feito sempre após a menstruação ou naquela mulher que não menstrua. A mulher tem que escolher um dia do mês e fazer sempre naquele dia o autoexame de mamas. O que dificulta isso? Né? As mulheres têm mamas muito grandes, né? Ou que esse primeiro nódulo ele é muito profundo ou muito pequeno. Mas é importante, o exame físico feito ou pela mulher ou pelo médico, ele é um fator importante para o diagnóstico. Então, o que é importante? O nódulo mamário, na mulher acima de 50 anos, ou até mesmo antes, após os 30 anos, quando esse nódulo persiste por mais de um ciclo menstrual. Esse nódulo não desaparece, então é importante que a mulher procure uma ajuda médica, né?
Qual a característica desse nódulo? Ele é um nódulo endurecido, ele é um nódulo que está crescendo, aumentando de tamanho, muitas vezes ele é aderido, ele não é móvel, né? Então, e em mulheres de qualquer idade, então qualquer idade, se ela tiver um nódulo com essas características, ela tem que procurar o médico, né? A saída de secreção pela papila, pelo mamilo, né? Principalmente se essa secreção for de aspecto sanguinolento ou transparente, como água, né? E uma lesão de pele, às vezes lesões, equimoses na pele, às vezes lesões de pele que não melhoram com tratamento, com pomadas, com cremes dermatológicos, também são sinais importantes para diagnóstico, às vezes sinais de início de câncer de mama, né? A presença dos linfonodos, são aqueles nódulozinhos que a gente tem na axila, quando eles começam a crescer. É normal a gente ter linfonodos na axila, mas se esses linfonodos começam a aumentar de tamanho, crescer, também são sinais precoces que a gente tem que ir atrás do diagnóstico através dos exames complementares, né? Quando a mama cresce de tamanho, aumenta de tamanho sem uma causa aparente, um inchaço, uma vermelhidão, né? Ou alterações na pele, do tipo uma retração, então a pele engruvinha, ou o mamilo entra para dentro, uma mudança no formato do mamilo. Tudo isso são sinais clínicos, né, que a mulher pode ver nela mesma, ou que o médico vai verificar no exame físico, também são sinais de alerta para o câncer de mama, né? Bom, então, em relação ao câncer de mama, mas basicamente isso, né? Mas ele, infelizmente, ele não é o único câncer que pode estar presente, que a mulher pode apresentar na vida, né? Um câncer muito importante também, o outro câncer muito importante é o câncer do colo do útero. O colo do útero na região norte e nordeste, ele se equivale em número de aparecimento ao câncer de mama, né? Então, ele é causado, o câncer do colo do útero, ele é causado por uma infecção por um vírus, que é o HPV, que é o papiloma vírus humano. E ele é o terceiro tumor maligno mais frequente na mulher, né? O primeiro tumor é o tumor de mama, é o câncer de mama. Segundo tumor é o câncer de intestino. E em terceiro é o câncer do colo do útero, né? Então, quais os fatores de risco para o câncer do colo do útero? A infecção por esse vírus, né, que é o HPV, o início precoce da atividade sexual e a presença de múltiplos parceiros. Então, hoje em dia, as meninas estão iniciando cada vez mais precocemente, né, e com muitos parceiros sexuais. Com isso, aumenta muito a chance da infecção por esse vírus, que é o HPV, né? O tabagismo é um fator de risco também para o câncer do colo do útero, e também o uso prolongado de anticoncepcionais, mas não que o hormônio em si cause o câncer de colo do útero, mas muitas vezes a mulher que se previne através de anticoncepcionais, ela acaba esquecendo um pouco o uso do preservativo, né? Então, é um fator de risco também. Como é que se previne o câncer do colo do útero? Através, então, do uso dos preservativos, né? O preservativo, ele não previne 100% o câncer do colo do útero, porque ele acaba impedindo o contato apenas da região do pênis com a vagina, né? Mas o HPV, ele está presente em toda a pele, né? Então, nas secreções da pele, da vulva. Então, ele é uma prevenção parcial, né, do câncer do colo do útero. Hoje em dia, o que é a principal prevenção do câncer do colo do útero? É a vacinação para o HPV, né? Então, a principal vacina do HPV é uma vacina que a gente chama de tetravalente. O HPV é uma família de vírus, né? A vacina tetravalente é uma vacina que ela previne contra 4 sorotipos do HPV, né? 2 sorotipos que causam verrugas genitais, e 2 sorotipos que causam câncer do colo do útero. Essa vacina, que é a vacina tetravalente, ela está disponível, né, pelo SUS para meninas e meninos. Então, as meninas têm que começar a vacinar dos 9 aos 14 anos
e para meninas dos 11 aos 14 anos, né? E isso pelo SUS, mas particularmente a mulher, ela pode também, essa vacina, ela está disponível no sistema privado de saúde, se recomenda que as mulheres façam uso, então dos 9 aos 45 anos as mulheres podem se vacinar para o HPV, e os homens também, dos 9 aos 26 anos, no sistema particular, elas também eles podem também fazer a vacinação pelo HPV, porque quanto menos gente a gente tiver infectado pelo HPV, menos vai ser a transmissão. Então, consequentemente, ao longo do tempo, o câncer do colo do útero ele vai diminuir a sua incidência também, né? Como é que se faz o rastreamento, né? Como é que se descobre o câncer de colo? O rastreamento é para toda a população, né? Então, qual que é o objetivo dele? Você fazer o diagnóstico precoce das formas ainda antes de virarem câncer, a gente chama de formas pré-oncogênicas. Porque o câncer do colo do útero, ele é um câncer de evolução muito lenta, ele demora muitos anos. Então, se eu conseguir fazer o diagnóstico dessas formas precoces, né, antes de virarem câncer, eu consigo tratar e eu consigo prevenir e impedir que ocorra a progressão para o câncer já estabelecido do colo do útero, né? Então, o exame do HPV, o câncer, o exame de detecção do câncer do colo é feito através do exame de Papa Nicolau, né? O Ministério da Saúde recomenda que esse exame seja feito de mulheres dos 25 até os 64 anos que já tiveram atividade sexual, né? Isso eu acho um pouco tarde isso, né? Porque hoje em dia as meninas que estão iniciando a vida sexual muito precoce, se você começar esse rastreamento com 25 anos, você está perdendo uma janela importante, né, de detecção do HPV. Então, hoje em dia se recomenda que a partir do momento que a menina inicia a vida sexual, ela já tem que começar os seus exames preventivos já nos primeiros anos de atividade sexual, né? E qual que é a periodicidade, né? O Ministério da Saúde recomenda que esse rastreamento seja feito a cada 3 anos. Depois que ela fizer 2 anos e esses exames forem normais, ele recomenda a cada 3 anos. Só que na clínica particular, durante o nosso trabalho no dia a dia, todos os médicos fazem o Papa Nicolau todo ano. Ele é um exame anual, né? E a gente associa também com outros 2 exames importantes, né? Que é a colposcopia, né? Colposcopia é um exame que você olha o colo do útero com uma lente de aumento, procurando lesões que você não conseguiria ver a olho nu, né? Então, aí você faz o quê? Você faz uma biópsia, você tira um pedacinho daquela lesão e você manda para análise para ver se você já tem alguma alteração daquela célula do colo do útero, né? Dessa maneira, a gente consegue fazer o diagnóstico precoce das lesões, tratar sem que elas cheguem ao câncer do colo do útero, né? E quando a gente vê uma alteração, aí a gente faz esse exame com a periodicidade menor, a gente acaba repetindo a cada 6 meses, a gente vai acompanhando mais de perto para ver se isso não está evoluindo para um câncer de colo do útero especificamente, né? O câncer de colo do útero, no início, ele é assintomático, assim como o câncer de mama. Daí a importância dos exames preventivos de rastreamento, da gente fazer ele todo ano. Assim como o câncer de mama, no começo ele também não dá sintomas, né? Os sintomas, eles geralmente aparecem mais tarde, né? E com sangramento vaginal fora da menstruação, então a mulher começa a sangrar fora da menstruação, ou ela tem um sangramento depois da relação sexual, né? E uma secreção vaginal, às vezes um corrimento, então por isso que é importante ela procurar ajuda, ela procurar ser avaliada por um ginecologista para que ele faça uma avaliação desses sintomas que ela está apresentando, né? Bom, então a gente falou sobre o câncer de mama, sobre o câncer de colo do útero, né?
Um outro câncer importante na vida da mulher é o câncer de ovário. O câncer de ovário é um câncer muito ruim quando a gente faz o diagnóstico. Geralmente a gente faz o diagnóstico de câncer de ovário quando ele já está num estadio mais avançado, porque ele não dá sintomas também, né? Ele é mais frequente conforme a idade vai passando, né? Das mulheres mais idosas, essa incidência do câncer de ovário vai aumentando. Existem casos onde você tem um histórico familiar, então você tem pacientes na mesma família que tiveram câncer de ovário, que tiveram câncer de mama, às vezes estão relacionados também com câncer de pâncreas, tudo relacionado às vezes com aquelas mutações genéticas que também estão presentes no câncer de mama, né? E também estão relacionados às vezes com uma idade precoce da primeira menstruação, meninas que menstruaram muito cedo, né, antes dos 12 anos, ou mulheres que entraram na menopausa após os 55 anos. Qual que é o motivo disso? O ovário ele vai funcionando, quanto mais ele funcionando, mais a mulher vai ovulando, ela tem o risco de acontecer alguma mutação ali naquele momento. Então, quanto maior a vida reprodutiva da mulher, maior o risco dela ter câncer de ovário, né? O que protege contra o câncer de ovário? A mulher, quando ela é engravida, porque naquele período, naqueles 9 meses que a mulher que está grávida, ela não ovula, então o ovário dela fica quietinho, sem funcionar, né? E o uso de pílulas, as pílulas protegem contra o câncer de ovário, né? Porque quando a mulher usa a pílula, o ovário não ovula, ele fica lá sem a ação, então ele é um fator de proteção do câncer de ovário. Só que o câncer de ovário é difícil de fazer o diagnóstico, então o único jeito de você fazer o diagnóstico do câncer de ovário no estágio precoce é através dos exames de rotina. Então você ir todo ano ao ginecologista, fazer um ultrassom, e aí por a presença de cistos estranhos nos ovários, cistos que não são cistos só de líquido dentro, eles têm algumas coisas boiando, eles têm septos, você consegue fazer o diagnóstico precoce do câncer de ovário, porque o sintoma clínico mesmo do câncer de ovário, que é a dor abdominal, o inchaço, emagrecimento, cansaço, perda de peso, muitas vezes a mulher só vai ter quando o câncer de ovário ele já está num estágio mais avançado da doença, né? Outro tipo de câncer importante também, que não é tão frequente, é o câncer do endométrio. O endométrio, o que é? A camada da menstruação que reveste o útero no seu interior, né? Que é o que a gente descama, que a gente elimina parte do endométrio durante as menstruações, né? Quais são os fatores de risco do câncer de endométrio? Também a predisposição genética e muitos fatores comportamentais. A obesidade, o diabetes, a síndrome dos ovários policísticos também é um fator de risco para o câncer de endométrio. Também meninas que menstruaram muito cedo ou mulheres que entraram na menopausa muito tardiamente, né? Às vezes a presença de uma radiação abdominal por algum outro tipo de câncer aumenta a incidência do câncer de endométrio também, e o uso de hormônios. Então, aí, nesse caso, aí a pílula é um fator de risco maior para o câncer de endométrio, né? Qual que é a prevenção, né, do câncer de endométrio? Engravidar e as medidas comportamentais, né? Atividade física, manutenção do peso, não fumar, todas as medidas comportamentais aí que a mulher pode ter durante a vida, né? Como que a gente desconfia do câncer de endométrio? Através de um sangramento anormal, né? Então, esse sangramento anormal, ele era característica, um dos sinais de alerta para o câncer de colo, e ele também é um diagnóstico diferencial para o câncer de endométrio também. Então, a mulher que aumenta muito o fluxo menstrual ou que ela sangra de maneira normal entre as menstruações, né? Um sangramento mais intenso e, principalmente, o sangramento após a menopausa. Então, quando a mulher já estava na menopausa, a menopausa é a data da última menstruação. A gente considera a mulher na menopausa
quando ela já está 1 ano sem menstruar. Então, quando ela fica 1 ano sem menstruar, a gente associa com exames de sangue e a gente comprova que a mulher está na menopausa. Se ela sangra depois desse 1 ano, aí é um fator de alerta também que a gente tem que investigar o câncer de endométrio. Como é que a gente investiga? Através do ultrassom, que a gente mede essa camada da menstruação, e às vezes a gente indica exames mais invasivos, que é a esteroscopia, que eu vou olhar lá dentro do útero com uma câmera pequenininha, e eu faço uma biópsia para ver se eu tenho alguma área suspeita e eu mando esse endométrio para análise, né? O último câncer que eu queria falar para vocês é o câncer de intestino, né? Então, eu falei que ele era o terceiro maior, o terceiro câncer mais importante na mulher. Primeiro, o câncer de pele, o câncer de mama, e o terceiro é o câncer de intestino. Ele vem até antes do câncer do colo do útero, né? Então, o câncer de intestino, ele começa o intestino grosso em todo o segmento, grosso, cólon e até o reto e o ânus. O fator de risco também é a mulher acima dos 50 anos, né? E também a obesidade, o excesso de peso, né? E a alimentação não saudável. Então, o que é o fator de risco? A alimentação pobre em fibras, rica em carne vermelha. Então, se recomenda que a ingestão de carne vermelha não ultrapasse 500 gramas por semana, né? E também produtos processados, então salames, presuntos, esses embutidos também são importantes fatores de risco se consumidos em excesso do câncer do intestino, né? Quando a mulher tem um histórico familiar do câncer, ela também tem que iniciar esse rastreamento de uma maneira mais precoce, né? E o tabagismo, né? O cigarro, ele também é um fator de risco para o câncer de colo, e outras doenças intestinais, como pólipos familiares, né? Pessoas que têm presença de pólipos no intestino na família também tem que ficar mais de olho nesse tipo de câncer, e o álcool também, né? Então, todos esses fatores, né, você vê que eles estão muito relacionados com o estilo de vida da mulher moderna, né? Então, a mulher que não se exercita, que não faz atividade física, que se alimenta de maneira incorreta, que fuma, que bebe. Então, tudo isso são fatores importantes em vários cânceres que a gente está vendo aqui, né? Então, como é que a gente previne o câncer do colo? Alimentação saudável, não fumar, fazer atividade física e manter o peso, né? E como é que a gente diagnostica o câncer do colo? Existe um exame importante que é a presença do sangue oculto nas fezes. Então, o exame de fezes é um exame que não requer nenhum incômodo para a mulher, e eu pesquiso para a presença de sangue nas fezes. Esse exame está recomendado acima dos 50 anos, né? E quando a gente vê esse exame está positivo, né, aí a gente complementa com a colonoscopia, que também está recomendada acima dos 50 anos para diagnóstico precoce do câncer de colo. E como é que a gente... Um sintoma característico, né, do câncer do intestino além da presença do sangue nas fezes, que pode ser vista, né, pela mulher, é a alteração do hábito do intestino. Então, aquela mulher que tinha o intestino de um jeito e, de repente, ele ficou de outro jeito. Ou ela era muito obstipada e esse intestino começa a funcionar muito, ou ao contrário, né, a presença de uma obstipação. E, às vezes, a gente tem uma alteração do formato das fezes também. As fezes vão ficando mais finas, mais compridas. Então, isso também é um sintoma de alerta para o câncer do intestino, né? E os outros sintomas a gente às vezes só tem nos casos mais tardios, né? Como a dor abdominal, o inchaço, a perda de peso, aí já são sintomas presentes no câncer do intestino já num estádio mais avançado, né? Então, resumindo, né, um pouco de tudo isso que eu falei, quais são as dicas, né, para se prevenir o câncer? Então, o que a mulher tem que fazer para prevenir o câncer? Ou, primeira
Então, assim, são as primeira coisa fazer os seus exames preventivos, né? A gente deixou isso, na pandemia a gente viu que isso ficou um pouco de lado, né? Muitas mulheres ficaram às vezes 2 anos sem fazer seus exames, né? Mas agora, graças à vacinação, isso, a rotina tem voltado, então as mulheres têm tido mais coragem de fazer os seus exames, e assim, os exames preventivos são o diagnóstico precoce, né? E os hábitos de vida, né? Isso você vê que vários cânceres estão relacionados com esses hábitos de vida. Então, não fumar, né? Ter uma alimentação saudável, rica em fibras, pobre em carne vermelha e sem os alimentos processados, né? Manter o peso corporal, né? Prática de atividade física, né? Ter filhos, né? Isso são fatores de proteção para vários cânceres, né? E amamentar, né? A mulher tem que amamentar, a recomendação é amamentação exclusiva até os 6 meses e amamentar não exclusivamente até os 2 anos de idade, né? Vacinar, né? Então, as vacinas são importantes, né? A vacinação do HPV para meninos e meninas é importante. E a gente não falou também, mas outras vacinas. A vacina da hepatite B, por exemplo, previne contra o câncer, a cirrose e o câncer de fígado também, né? Evitar a exposição ao sol, né? Das 10 às 16 horas, que o câncer de pele ainda é o principal câncer em homens e mulheres, né? Ainda mais vivendo aqui num país de trópicos como a gente tem, né? Então, essas são as dicas, né? As dicas principais e que dá para a gente fazer, né? Estão ao nosso alcance. E quanto mais cedo a gente iniciar, mais o benefício a gente vai ter. Nunca é tarde, né? Nunca é tarde para a gente mudar o nosso estilo de vida. Mas quanto antes a gente iniciar, mais a gente vai ter um efeito, né? Um efeito da nossa saúde que é progressiva, né? Então, é isso, né? Isso que eu queria falar para vocês e fico aberta aí aos comentários, às dúvidas. Peço desculpa aqui pelos slides, mas acho que deu para a gente conversar bem, né? Doutora, foi bem esclarecedor. Doutora, eu gostaria de fazer algumas perguntas, né? Com relação ao câncer de mama, existe algum aumento de possibilidade de desenvolver o câncer de mama para quem usa prótese? Não, a prótese não aumenta a incidência ou o risco de câncer. A prótese, ela dificulta um pouco o rastreamento através da mamografia, principalmente quando ela é colocada atrás da glândula mamária, ela dificulta um pouco. Então, algumas pessoas associam, além da mamografia, a realização da ressonância também como um exame auxiliar, né? Mas a paciente que tem prótese, ela pode fazer mamografia, existem técnicas, né, que você faz a mamografia com a prótese, depois você coloca a prótese para trás e faz a mamografia, mas ela não aumenta o risco de câncer de mama. Perfeito. Doutora, a doutora já falou que a amamentação ela é um modo de prevenção ao câncer de mama. Mas mesmo a mãe amamentando, ou antes, durante a amamentação, também há possibilidade de desenvolver o câncer, não é isso? Sim, sim. Existem mulheres, principalmente aquelas que esse câncer está relacionado com a parte genética. Muitas vezes mulheres têm esse câncer de mama, ele aparece precocemente, né? Às vezes antes da mulher gestar, antes da mulher amamentar, mas a amamentação, ele é um fator de proteção, né? Ele é um fator de proteção, mas ele não é exclusiva, não é proteção de 100%, não. A mulher pode ter, e às vezes esse diagnóstico às vezes é feito até durante a amamentação, né, com a presença do nódulo. Então, não é porque a mulher está amamentando, se ela tiver alguma alteração, um nódulo, alguma queixa, que ela não deve procurar o ginecologista, porque muitas vezes o diagnóstico é feito até durante a amamentação.
A verdade é que tem que se manter sempre em alerta, né, doutora? Sempre em alerta, né? Exatamente. E conhecer o seu corpo, né? Conhecer o seu corpo, né? Que apesar da gente conseguir diagnósticos com o autoexame só num estágio mais avançado, mas é importante que a mulher se conheça, se saiba como é sua mama, esteja sempre se autoexaminando, né? Para qualquer alteração, ela logo era procurar ajuda, né? Perfeito. Doutora, a doutora Sônia pergunta o que a senhora poderia falar sobre as microcalcificações agrupadas da mama. As microcalcificações, elas são diagnosticadas através da mamografia ou através da ressonância, e elas são o primeiro sinal que a gente vê no exame, né, na mamografia. Então, antes, às vezes, desse câncer de mama assumir um aspecto de nódulo, dele ser palpável, né, eu consigo vê-lo através de uma microcalcificação. Por isso que a mamografia, ele é o exame de rastreamento mais importante, porque eu consigo fazer o diagnóstico do câncer de mama ainda nesse estágio que ela é uma microcalcificação, que ela não é palpável, que ela ainda é um nódulo, né? E a microcalcificação suspeita, que é aquela agrupada, que tem umas características próprias, né, das microcalcificações suspeitas, elas são complementadas através da biópsia, né? Então, não é qualquer calcificação de mama que você precisa biopsiar. Então, ela é analisada bem, né? Às vezes você faz até um aumento dessas microcalcificações e, se necessário, você faz a biópsia, que aí é o exame histológico mesmo, que aí você consegue analisar a célula ali e ver se trata de um câncer ou não. Ai, perfeito. Perfeito, doutora Sônia. Alguma colocação, a doutora gostaria? Como que eu vou verificar isso? Normalmente, elas seriam retiradas, essas microcalcificações, independente se elas são benignas ou malignas? Não, o que você faz você faz uma biópsia, né? Às vezes a gente faz uma biópsia, chama core biopsy. Você tira um pedaço grande através de uma biópsia, né? Você tira um fragmento grande dessas microcalcificações e você manda para análise, né? E se é câncer de mama, aí você faz o estadiamento da mulher, e aí você vai para o tratamento, né? Ou a mastectomia, ou você retira só um setor da mama, né? E aí você vai para todo um estadiamento da mulher, você analisa o tipo de câncer que né? Se é um câncer relacionado com hormônio ou não, e aí ela é tratada pelo especialista, que é um mastologista, e por uma equipe multidisciplinar, né? Então aí é toda uma equipe que vai cuidar dessa mulher. O mastologista, o oncologista, o psicólogo, o cirurgião plástico, mas a primeira coisa que você faz é a biópsia. A biópsia é para diagnóstico da lesão, para ver se aquilo é câncer ou não. Se aquilo não for câncer, você não faz mais nada. Então, é benigno, não tem nada lá, e você só segue o seu rastreamento anual, né? Entendi. Tá, obrigada. Nada, imagina. Doutora, eu achei importantíssimo falarmos sobre o câncer do endométrio, né? Porque não é um câncer que é tão falado, né? E ele é um câncer silencioso, né? Normalmente a mulher ela pode sentir uma cólica diferenciada, um fluxo diferenciado, e normalmente se conecta ao câncer de útero, né? De ovários. Então eu acho importante falar com relação ao endométrio e com relação ao tratamento. Porque é muito falado que a retirada do útero e dos ovários seria o único tratamento, né? Mas eu acho que a doutora poderia discorrer um pouquinho mais a respeito. A cólica e o aumento do fluxo menstrual, eles também estão presentes em outras doenças, né? Na verdade, o mais frequente com a cólica, o aumento do fluxo, é a endometriose, né? Então, quando você tem uma alteração menstrual, na minoria das vezes é um câncer de endométrio. Existem muitas outras doenças que você trata, né, para a mulher ter uma qualidade de vida. Então, você faz o diagnóstico da endometriose, você complementa, né, esse diagnóstico, né?
E o câncer do endométrio, a gente não pode esquecer dele, né? Então, porque as alterações menstruais, a minoria delas é o câncer de endométrio, né? O mioma faz a mulher menstruar bastante, a endometriose faz a mulher menstruar bastante, mas se você faz um ultrassom, você vê aquela camada da menstruação mais grossa, né? Então, o ginecologista, ele continua com esse investigação, né? Então, aí, quando ele tem uma suspeita de que aquela camada da menstruação não está normal, ele segue com a investigação, né? E dali, depois que você faz o diagnóstico, aí é a mesma coisa, você vai para o estadiamento, você vê em que você faz o estadiamento clínico daquele câncer, e para cada estádio você tem uma conduta, né? Mas geralmente o câncer de endométrio está relacionado com o tratamento à esterectomia, é a retirada do útero. Perfeito, doutora. A verdade é uma só, né? Nós, mulheres, a melhor prevenção é o autocuidado, é se amar, não é verdade? Se observar, se olhar, se tocar, a mulher se redescobrir, na verdade, né? E respeitar os seus limites também. Respeitar os seus limites, conhecer o seu próprio corpo, né? E não deixar de fazer a prevenção mesmo, que é todo ano, hein? Né? É chato, né? Mas tem que ir, não tem jeito. A gente não tem outro jeito da gente fazer o diagnóstico precoce, né? E os medidas comportamentais, né? As medidas comportamentais, que é tudo aquilo que eu falei. A gente cuidar da nossa saúde, porque 80% dos cânceres de mama são comportamentais mesmo. Então, a gente pode interferir para que não aconteça, né? Exatamente, alimentação, descanso, né? Tudo isso é muito importante para a nossa saúde, né? E nesse dia a dia maluco, nessa luta pela igualdade, muitas vezes a mulher não se dá o direito de observar, né, o problema, o start que é dado no organismo da gente. Isso Mas, mesmo. enfim, doutora, eu acho que é um assunto, assim, de extrema importância, isso nem é necessário dizer, mas é um assunto que poderíamos estar aqui até amanhã falando, que eu acho que nunca é demais e é sempre muito importante. Né, doutora O importante é esse espaço, né? Esse espaço que a mulher lembre disso, né? De chegue informação para ela, para que ela veja a importância, né? E que isso chegue para todas as brasileiras, né? Então, isso também é importante, que chegue em todas as regiões do Brasil, porque muitas vezes não é fácil, né? Às vezes ela não tem acesso mesmo nas regiões mais distantes, então é um trabalho de saúde pública, né? Exato. E aí entra a nossa autoestima, né? Isso mesmo. Exatamente. Se a mulher tivesse noção do poder da autoestima, né? De se amar, de se cuidar, evita tantas doenças, tantos problemas, né? Mas, enfim, a loucura do dia a dia muitas vezes nos faz desligar de tudo isso, né? Desligar disso, né? É o nosso respeito e a nossa valorização como pessoa, né? Como mulher. Exatamente. Bom, doutoras, eu gostaria de abrir para a doutora Sônia apresentar as considerações finais. Por favor, doutora Sônia. Olha, o que eu posso, como considerações finais, é realmente agradecer, sabe? De ter essa oportunidade de poder ouvir uma profissional da área, né? Que esclareça, que reitere nas nossas cabeças, né? Para que a gente realmente se cuide cada vez mais, não deixe o tempo passar sem fazer os nossos respectivos exames, né? E agradecer mesmo, agradecer a própria OAB, né? E agradecer a doutora da comissão e a doutora que nos prestigiou com essa palestra maravilhosa e muito esclarecedora. Que Deus abençoe. Tá? Amém, amém. Obrigada. Amém. É uma honra tê-los aqui. Obrigada, doutora Virgínia, pela disponibilidade, viu? Foi um prazer recebê-la aqui. É muito bom observar a disponibilidade de profissionais como a doutora
tendo-se consciência, né, de que todo momento, todo local, toda possibilidade é importante para chegar lá no cantinho mais difícil. Gostaria de agradecer, viu, doutora? Muito obrigada. Nada, imagina. Obrigada a vocês. Obrigada. A 38ª subseção da OAB de Santo André agradece a presença de todos os participantes e a doutora palestrante no evento e deseja a todos uma boa noite. Boa noite. Muito obrigada. Boa noite. Amém, amém. Fiquem com Deus. Amém. Amém.